Bom dia. Estão me ouvindo, pessoal? Pessoal, vou primeiramente pedir desculpa aí pelo atraso, tá? Nós tivemos um probleminha aqui no computador. Na hora de iniciar a reunião, meu computador acabou desligando. E a gente achou por bem esperar um pouquinho o meu computador reiniciar aqui, porque nele vai ficar a gravação, onde a gente vai disponibilizar para todo mundo posteriormente, tá? Então, por isso a gente teve esse atraso aí. Desculpa por isso, hein? Para iniciar a nossa reunião aqui, primeiro já queria agradecer aí a colaboração de todos que estão presentes na sala aí, quem ficou aguardando a gente começar a reunião. Muito obrigado aí pela paciência. Já de cara a gente vai trazer algumas novidades para vocês, tá? O GRFP010, que vai ser o nosso tema de hoje, ele vai passar por algumas reformulações até o final do ano, a gente acredita, para ele ficar mais intuitivo e melhorar algumas coisas para vocês. A gente está pedindo para o pessoal colocar uma ordenação ali. Quando vocês entram no GRFP010, geralmente ele aparece os erros tipo, pulado assim. Primeiro aparece um erro, depois uma validação, depois aparece um erro. E o que a gente está pedindo para o pessoal é para eles colocarem tudo numa tela, tipo, os erros primeiro em cima, aí depois vai começar a aparecer as outras validações, para facilitar a visualização. Também na frente de cada erro será apresentado um botão que vai estar com o nome solução. Isso que a gente pretende fazer, tá? E já está com o pessoal da fábrica para ser feito isso. Então a gente vai colocar um botão ali, solução. O que vai ser esse botão solução? Esse botão solução vai ser para a gente conseguir se localizar, assim, tipo, clicar no botão e ele vai direcionar a gente para outro local que vai ser a solução. Então, por exemplo, no processo de transação, a gente vai poder ou cancelar ou dar continuidade. Então, esse botão que a gente vai colocar lá vai ser para fazer isso. Então, basicamente, tá, a gente tem algumas coisas. Então, assim que sair essas melhorias no componente, a gente vai fazer uma outra reunião para apresentar para vocês como ficou e se ele está mais intuitivo ou não, tá? Então, só para relembrar, pessoal, essa reunião que a gente está fazendo aqui com vocês, ela surgiu de uma reunião que a gente faz mensal aqui interna nossa, aqui na empresa, para identificar quais são os maiores pontos de dúvida dos nossos clientes. E um ponto de dúvida que a gente identificou é a questão do viradia, o GRFP010 lá. Então, por isso que a gente está fazendo essa reunião. E o material que a gente vai apresentar para vocês é com base nas próprias dúvidas que vocês mandam para a gente através do nosso portal, ou seja, por e-mail ou chat. Então, todas essas dúvidas a gente fez um apanhado, selecionou quais são as principais dúvidas e a gente vai fazer uma demonstração de como solucioná-las. Só para lembrar, isso que a gente faz aqui não é tipo um treinamento, a gente não vai passar um treinamento para vocês, mas a gente vai mostrar como resolver alguns erros que são apresentados lá algumas validações, né? Que são apresentados lá no GRFP010, lá o componente nosso que a gente faz o viradia. E o objetivo que a gente tem com isso, né, é que vocês possam conhecer mais do sistema e ter mais autonomia, né? Tentar diminuir a quantidade de vezes que vocês vão precisar entrar em contato aqui com a gente aqui no suporte aqui, tá? Então, aqui quem vai apresentar para vocês aqui os conteúdos vai ser basicamente... só um minutinho. Então, a gente vai apresentar para vocês, tem uma equipe aqui na sala, tá? Então, tem um pessoal que... Tem o Michel, que é do financeiro, tem o Rafael do fiscal e tem a Daiane aqui do faturamento. Então, são pessoas que provavelmente vocês já conversam, né, durante os atendimentos aí no suporte de cada área. Então, são um pessoal que vocês já são conhecidos aí e eles vão trazer para vocês essas informações. Então, o assunto que a gente vai falar hoje é sobre o GFP010, o vira-dia. E a gente vai começar falando primeiro sobre a validação referente quando vocês têm lá no GFP010, que é sobre o caixa aberto, tá? Então, a gente vai compartilhar a nossa tela aqui para vocês verem essa tela. Só um minutinho.
Olá, bom dia. Meu nome é Michel, eu sou do financeiro, né? E eu vou apresentar aqui para vocês quando vocês vão fazer o vira dia e ocorre lá algum problema referente ao caixa, né? Eu tenho aqui um caixa em aberto, ele está com a data do dia 13/9. Tem um motivo aqui para ele estar com essa data, eu vou explicar aqui para vocês. É, Vou lá na opção do vira dia, né? Certo. Um dos pontos que às vezes alguns clientes entram em contato aqui conosco é que na hora de fazer o vira-dia aqui, por exemplo, no meu caso aqui eu estou com a data do dia 14/9 e a pessoa iria fazer tipo o vira-dia pro dia 15, aí depois pro dia 16/9 e assim por diante. Não é necessário. Acho que vocês não fazem isso, mas não é necessário. Você pode já fazer o vira-dia direto pro dia 15 sem nenhum problema. Isso não causaria nenhum empecilho, tá bom? Vou validar ele aqui, ó. Esse daqui é um dos problemas que ocorre, né? É, Aqui então, Ele, ele validou aqui o verificação de caixa aberto. Ele validou aqui que eu tenho dois caixas, né? Os dois na empresa 11, o caixa 11 e o caixa 12. Vamos lá. Para você ajustar esse problema, né? Você teria que fazer o fechamento dos caixas que estão em aberto. Só um pouquinho. Deixa eu. Vamos lá. Aqui nessa empresa, eu utilizo ele como caixa por usuário, né? Então eu tenho aqui onde dois usuários iriam ter a possibilidade de fazer o fechamento os fechamentos desse caixa, tanto o usuário Virtual Agent suporte interno quanto o desenvolvimento. Então, eu sou do suporte interno, né? Então eu vou fazer o fechamento deste caixa, que é o caixa 11. O primeiro passo para isso seria você fazer a contagem do caixa, né? Você precisa fazer a contagem do caixa para você conseguir finalizar ele. E para isso a gente vai usar o componente de contagem de caixa, que é o FCX FM001. Beleza. Aqui por padrão eu tenho já toda a minha contagem como um processo automático. Então, isso até é uma configuração que é possível ser feita dentro do sistema, e eu deixo apenas para fazer a contagem aqui a opção do dinheiro. Que ele valida em vermelhinho pelo seguinte, que eu tenho um valor de fundo aqui, mas esse valor que eu estou informando, ele não é real, né? Eu não tenho esse valor no caixa, então ele valida em vermelho. Também é uma configuração essa situação. Vou retirar aqui a opção de fundo fixo. A gente não. Uhum. Então, eu tinha aqui aquela questão do fundo fixo, também é uma configuração na questão do vira dia. Caso você seja uma empresa onde você tenha um fundo fixo todos os dias, é possível você configurar esse fundo fixo por esse parâmetro aqui, valor fixo de fundo de caixa. Eu tinha um fundo fixo aqui para o meu caixa, eu retirei porque eu não vou utilizar ele neste momento. Bacana. Então aqui eu tenho meu. Pessoal, estão me ouvindo? Bacana.
Teve alguma instabilidade, então vocês pararam de me ouvir por alguns instantes. Vamos lá. É, alô, alô? Alô, alô? Estão me ouvindo de novo? Alô? Pessoal, estão me ouvindo? Ana? Vamos lá? Acho que agora vai dar certo. É, então tá, eu vou finalizar então aqui a contagem do meu caixa. Ele validou aqui. Encerramento de contagem efetuado com sucesso. Bacana, a gente finalizou a contagem. Após isso, você vai para o processo do fechamento do caixa. Agora que ele aparece o meu usuário como quem conferiu o caixa, eu vou conseguir fazer o fechamento do caixa. Ele estava aparecendo em vermelho naquela outra tela, na contagem de caixa, devido a isso. Aqui, como eu não tinha nenhum valor no meu caixa, eu estava contando R$ 100 lá, que era um fundo fixo que eu tinha informado no meu sistema. Só que como eu não tinha esse valor para deixar de fundo fixo, ele apontava em vermelho para mostrar que eu estava fazendo a contagem de caixa errado. Então aqui no meu caixa eu tive só uma transação, só um processo onde gerou esses R$ 500 e eu vou fazer o fechamento dele aqui. Ele vai perguntar para mim se eu quero imprimir o recibo, eu não preciso do recibo. Fechamento efetuado com sucesso. Bacana. Este outro caixa, eu posso fechar ele também, mas daí eu vou ter que logar com o usuário da iDesign para poder fazer o fechamento do caixa. Por quê? Como eu utilizo esse ambiente com um caixa por usuário, isso também é uma configuração no sistema, eu não consigo alterar o meu caixa. Somente o usuário que está logado no sistema pode entrar no caixa dele mesmo. Então, uma garantia para que o usuário que está logado consiga fazer o processo só dentro do caixa dele mesmo, sem ele conseguir logar no caixa de outra pessoa e tudo mais. Então, tá. Vou fechar aqui. Se eu tentar fazer o vida ID agora, vai acontecer que ele vai validar apenas um caixa. Antes estava validando os dois caixas, o caixa 11 e o 12. Agora ele está validando só o 12. O 11, como eu finalizei, ele ficou tudo correto. Eu vou logar aqui com o desenho para a gente fazer o vira-dia dele também, para a gente fechar tudo dele.
Vocês estão conseguindo ver o que eu tô mexendo ou tá travado agora? Bacana. Ó, agora como eu loguei com um novo usuário, ele validou o novo caixa, eu não consigo trocar, ele por padrão vem configurado. Tá. Eu não loguei no caixa, eu vou logar nele aqui agora. Deixa só o sistema terminar de carregar. Ok, vamos lá. Loguei então aqui no caixa 12. Agora vamos analisar aqui nele o que ele tem o que foi feito nele, se tem alguma movimentação. Ele só tem então essa movimentação aqui de R$ 10, mas nenhum movimento. Então eu vou lá fazer a contagem dele também. Informar. Ele ficou verdinho porque eu fiz a contagem da informação correta, então ele já deixou verde ali para mostrar que ficou certo a contagem. Analisar aqui. Bacana, a contagem foi finalizada com sucesso e agora a gente pode fazer o fechamento do caixa. Fábio, eu uso nessa empresa para teste, eu uso o terminal por usuário. Então, por isso, os terminais eles vêm vinculados ao usuário. É isso mesmo. É assim, ó. Vou te mostrar aqui, Fábio, como faz a configuração. Eu vou só finalizar a questão do caixa e do vira dia, daí eu te mostro ali como é essa configuração de caixa por usuário, ok? Beleza, ó. Vou finalizar então aqui o caixa. Veja imprimir o recibo, não quero imprimir. Fechamento efetuado com sucesso. Bacana. Esse componente aqui, quando você abre ele, caso. Eu acho que está travada a tela para vocês, vou só esperar destravar aqui. Calma aí. Para mim lhe mostrar. Neste componente aqui, quando você abre ele, caso tenha algum caixa aberto, ele já mostra por padrão aqui, tá bom? Então, não sei se isso é uma coisa comum a todos, mas é isso. Como eu abri e não tem nenhum caixa ali, significa que não tem mais nenhum caixa aberto e não vai haver nenhuma validação de caixa aberto mais no meu vida a dia. Opa, vou colocar aqui a data correta. Só estou aguardando porque eu estou aqui verificando a ferramenta e eu estou vendo que não está mostrando onde eu estou realmente aqui, né? Então estou só esperando atualizar para eu poder continuar. Então bacana, eu vou até fazer de novo aqui o processo do encerramento diário. Vou virar aqui a data direto para o dia 15, né? Eu não preciso fazer dia a dia. Também não sei se isso é comum a todos, mas é um caso que acontece bastante aqui com a gente. Então, eu já pulei direto aqui para o dia 15 do 10, fiz os processos e não deu nenhuma validação mais em vermelho. Significa que o meu sistema pode ser virado para o dia 10 sem problema. Então vamos processar aqui. E encerramento concluído com sucesso. Esse processo seria o fechamento de caixa utilizando os componentes de fechamento, né, o FCX FM001 e o FCX FM002. Esses são os dois componentes de fechamento de caixa. A gente tem dois processos para fazer o fechamento de caixa e esse é um deles.
Eu vou responder a pergunta do Fábio já, senão eu vou esquecer. Então, aqui, ó, como eu falei antes, ó, eu utilizo caixa por usuário, né? Então, quando eu entro aqui com um dos meus usuários, ele. Acho que você não tá vendo vocês não estão vendo a tela agora. Vou aguardar aqui, pera aí. Então, acho que atualizou a tela aí agora. Então, como eu falei lá, Fábio, como eu uso o terminal por usuário, ó, eu não consigo fazer alteração aqui do meu terminal. Só o usuário que tem liberação para esse terminal pode utilizar. Então, eu vou te mostrar como é que faz a configuração disso. Essa configuração é o seguinte: se trata desse parâmetro aqui, invalida uso term, que precisa estar configurado como 1. Vou anotar ele aqui, ó. O invalida uso term, precisa estar configurado como 1. E a configuração de caixa, que... Opa, componente errado. E a configuração de caixa que precisa estar configurado da seguinte forma. O parâmetro em caixa terminal vai estar configurado como 0. Porque você não vai utilizar a caixa terminal, você vai utilizar caixa por usuário. Você configura como 0. Esses são os dois parâmetros que controlam isso. E para você configurar ali para que o determinado usuário, somente aquele usuário tenha acesso àquele caixa, vou pegar aqui, por exemplo, esse terminal, você vem aqui no componente de manutenção de conta, onde você vai configurar o operador do caixa. Ó. Vai configurar a conta, o operador do caixa, e a partir disso já está configurado para utilizar a caixa por usuário. São esses dois parâmetros aqui. Este como 1 e esse como 0. Deu para entender, Fábio? Dá um feedback aí. Entendido? Se você tentar fazer mais, se alguém por via das dúvidas estiver tentando fazer a configuração, depois quiser falar com a gente, só entrar em contato. Tem alguma dúvida aqui referente a esse processo? Ficou tranquilo? Bacana. Então, pessoal, eu vou. Aqui a questão do caixa. É... O processo esse é o processo mais simples, né? O do caixa é bem tranquilo fazer essa configuração, então vamos dar seguimento aí para nosso vida a dia, tá bom? Obrigado a todos aí pela participação. Valeu! Bom dia a todos. Aqui quem está falando é a Daiane, do suporte comercial faturamento. E eu vou falar um pouco das validações de encerramento diário que a gente costuma ver frequentemente ali no faturamento e que gera algumas dúvidas para os usuários, ok? Bom, aqui é o meu ambiente de teste. E eu vou acessar o componente GRFP 010. Como alguns sabem, dá para acessar pelo atalho, né? Ou
pela ferramenta componentes. Fica da melhor forma que o usuário preferir. E também tem como acessar aqui pelo executor, abrir o componente. Eu vou abrir pelo atalho. E eu vou fazer o meu encerramento diário. O meu sistema está com a data do dia 14. E eu vou para a próxima data, que é o dia 15. Vou validar o dia da semana, terça-feira. Vou confirmar. Quando eu confirmo, ele está dando aqui verificação de transação em andamento de emissão própria de terceiros. Ao clicar aqui na mensagem, eu vou ter a tela de erro e eu vou ter as transações. O que acontece? Muitas vezes o usuário liga aqui porque dá validação, só que o usuário ele não consegue identificar o número da transação. E eu vou explicar um pouquinho para vocês como que faz para identificar e como fazer essa finalização, ou se for fazer o cancelamento, como executar o cancelamento. Então, aqui na tela do erro, eu vou ter a empresa, seguida da transação. Nesse caso, ela é em andamento, mas pode validar a transação encerrada, que é aquela transação que eu gerei, encerrei, mas não atendi, ok? Então, pode ser tanto em andamento como em encerrada. A data e o usuário que executou o processo. Então, aqui, seguindo a lógica de empresa, a minha empresa aqui é a 555, a transação, que é a 91431, a data da transação, que é dia 14/10/2019, e o usuário, que no caso é o meu usuário interno do suporte Virtual Age. Eu vou ter duas transações. Por quê? Que eu deixei duas transações em andamento para poder conversar com vocês e estar passando essa situação. Porque eu posso ter uma transação encerrada ou em andamento de emissão própria, que é, por exemplo, uma venda que eu faço para um componente de venda, ou uma saída, ou uma devolução que eu faço para o meu fornecedor e eu estou emitindo a nota fiscal, ou emissão de terceiros, que é uma nota fiscal de entrada. Ou pode ser também uma transferência que uma filial fez e eu não finalizei. Por aqui, eu não vou conseguir identificar qual que é a transação de emissão própria ou emissão de terceiros. Então, o que eu costumo orientar o cliente quando ele liga aqui para mim? Anotar o número das transações. Respondendo a pergunta ali do Fábio, número da transação, ok? Ó, empresa, transação, data e usuário, ok? Ficou alguma dúvida? Bom, eu vou prosseguir. Ok, Fábio. Qualquer dúvida é só mandar mensagem ali que a gente sana a sua dúvida. Então, como que eu vou fazer para identificar qual que é a transação de emissão própria e qual que é a emissão de terceiro? Sempre falo, vamos acessar o TRAFL 016, que é o componente de transações. Eu vou digitar a data, aqui já está com a data do dia 14, e o número da minha transação. A primeira transação é a 9143. Vou dar um tab F4. Eu vou ter a minha transação. Aqui embaixo eu consigo verificar que ela é uma saída e uma venda. Eu tenho um item na minha transação no valor de R$ 119,90. Então, eu preciso finalizar a minha venda. Para mim finalizar a venda, eu vou acessar o componente de continuação de transação, que é o TRAFP 005. Eu vou digitar a data, como aqui já está a data da transação, eu não vou precisar, e vou colocar o número da transação. Tab
Aqui apareceu a transação, eu vou fazer o encerramento. Dependendo da configuração, tem que colocar volume. Eu seleciono o já existe esse modelo configurado para o usuário, então ele não precisa fazer essa seleção. Eu confirmo. Eu vou esperar gerar a minha nota fiscal. Aqui é o momento que eu coloco se eu vou imprimir ou não, é que não está configurado aqui, aí ele deu esse erro, mas depois eu posso fazer essa impressão. E eu vou fazer o recebimento, da forma que o cliente efetuou o pagamento. Eu encerro. A transação está atendida. Agora a gente vai olhar a segunda transação. Vamos lá no TRFL 016. A segunda transação que ficou em andamento. A segunda transação que está em andamento, ela é uma entrada de transferência entre filiais, mas ela poderia ser uma compra que eu gerei a baixa pelo CMP-FM 020, que é o do pedido de compra, ou uma entrada de uma compra que eu fiz manualmente lá pelo TRFM 050, ou é o caso que a gente tem aqui. Eu gerei a entrada da minha transferência, mas eu não finalizei. O que acontece às vezes? O usuário ele não consegue identificar essa informação, se essa transação é de emissão própria de terceiros, e ele tenta finalizar o TRFP 005. Só que o usuário ele não vai conseguir finalizar essa transação pelo TRFP 005, porque é uma emissão de terceiros. Então, eu não vou gerar a nota, eu vou informar os dados da nota fiscal que já foi gerado por um terceiro. Então, se o usuário ele vir aqui no TRFP 005, informar a transação, tentar encerrar, ele vai aparecer essa mensagem de número da NF não informado. Por quê? Porque é uma entrada, então eu não vou gerar a nota fiscal. Eu preciso finalizar ela pelo processo de entrada de terceiros. Então, acontece muitas vezes o usuário ele está tentando finalizar a transação por esse processo e ele não conseguir, ele liga aqui para a gente e a gente acaba explicando para ele. Como é uma transferência ou poderia ser uma compra, finaliza pelo processo de entrada de terceiros, porque você vai colocar as informações da nota fiscal. Então, nesse caso, a continuação dessa transação eu vou fazer pelo TRAFM 050. Eu posso digitar o número da transação ou dar um F12, vai trazer a transação em tela. Aqui vai aparecer o item da minha transação de entrada de transferência. Eu clico no botão encerrar. Eu vou colocar o número da nota fiscal. Como aqui é um documento interno, eu não tenho o número de nota fiscal.
Então, eu geralmente coloco o número da transação, mas isso vai da regra de cada empresa, como cada empresa trabalha. A empresa vai definir como que vai ser informada essa questão dos dados fiscais. A minha nota fiscal ela é modelo 1A4, mas quando é nota fiscal é preciso informar a chave de acesso. Em caso de transferência, você consegue buscar a chave de acesso na origem, que aí facilita o processo e o usuário ele não precisa digitar manualmente. Eu confirmo. Aqui é a tela de impressão, se eu quiser imprimir, nesse caso eu não vou imprimir. Nesse caso, eu vou gerar o financeiro, mas pode acontecer de ser somente uma transferência e não precisar gerar o financeiro. Então, o processo ele termina na tela do TREF M051. A partir do momento que você colocou as informações fiscais, a transação é atendida. Eu vou colocar a minha despesa, o meu centro de custo, o rateio, portador, vou confirmar. Finalizei. Agora, se eu for lá no encerramento diário, para fazer o encerramento, agora ele está validando a verificação de impressão de nota fiscal, que foi do recebimento daquela transação de venda que eu não consegui imprimir. Esse assunto, depois o Rafael vai estar explicando, eu não vou passar ele agora, mas a partir do momento que eu fizer a impressão dessa nota fiscal, eu já consigo efetuar o encerramento. Uma outra situação que eu queria conversar com vocês, e que valida verificação de impressão de nota fiscal, na entrada por XML. Eu não sei se todos aqui utilizam a entrada por XML, que é no GRFM 076. Alguns clientes eles fazem a entrada de compra pelo GRFM 076. Nesse processo, uma das primeiras coisas que o usuário faz, ele gera aqui o número uma contagem, né? Coloca a descrição, depois ele salva, ele vincula o arquivo através do botão importar arquivo e ele gera NF. O que acontece? O usuário ele gera NF, só que ele não finaliza o processo, que é fazer o processo de distribuição do item, gerar o financeiro, para então gerar a transação atendida e finalizar o processo. O usuário ele gerou a entrada, a nota fiscal ele vai aparecer aqui, a empresa, o número a data da fatura, o número da fatura, a nota fiscal, a série, a emissão e a situação, que é normal. O usuário ele não finalizou, ele vai validar lá no encerramento diário. E acaba confundindo o usuário, porque como é verificação de nota fiscal não impressa, qual que é a primeira coisa que o usuário vai fazer? Ele vai acessar o FIS-FP009 e vai procurar essa nota fiscal para imprimir. Aqui, ele está aparecendo aqui aquela nota fiscal da venda, mas ele não vai encontrar essa nota fiscal para realizar a impressão. E ele vai ficar perdido, porque essa nota fiscal não está aqui para ser impressa. O que o usuário tem que fazer nesse caso? Vou finalizar essa entrada pelo GRFP 076. Desculpa, é GRFM 076. Falei errado, pessoal. Ele vai em manutenção, vai fazer todo o processo de encerramento dessa nota fiscal, finalização.
ou o usuário ele simplesmente ele vai excluir essa nota fiscal para conseguir fazer o encerramento diário. Só que, ultimamente, a gente aqui no suporte vem pegando uma situação que, ao invés do usuário ele fazer esse processo, ele vem aqui e remove a contagem. Só que você só removendo a contagem, o processo ele fica incorreto. Inclusive, a gente não orienta o usuário a remover a contagem depois de gerar a nota fiscal. Porque aí o usuário ele não vai encontrar essa contagem para poder ou excluir ou finalizar essa entrada por XML, e aí ele vai ficar mais perdido ainda. E quando acontece esse tipo de situação, não tem o que a gente fazer aqui em relação ao cancelamento, à exclusão pelo 76 ou a finalização. O que a gente faz? A gente orienta o usuário a acessar o FIS-FM 017, buscar por essa nota fiscal que está sendo validada no encerramento diário, e alterar a situação dela para excluída e salvar para conseguir finalizar esse encerramento diário. Então, só frisando, entrada por XML, se o usuário não for finalizar, ele não pode remover a contagem. Ou ele acessa o GRFM 076 e finaliza, ou ele exclui por lá mesmo. Se ele remover a contagem, ele vai ter que acessar o FIS-FM 017 e fazer essa manutenção por aqui. E, posteriormente, após o encerramento diário, gerar essa entrada novamente e fazer a entrada. Da parte do faturamento seria isso? Tem alguma dúvida? Bom, eu vou passar para o próximo setor, que é o Rafael do Fiscal. Se alguém ainda tiver alguma dúvida referente a isso, pode estar mandando ali que a gente responde, tá bom? Obrigada pela atenção de todos e tenham um ótimo dia. Bom dia a todos, aqui é o Rafael, sou suporte fiscal da Virtual Age e vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre as validações que ocorrem ali do módulo fiscal. Já vou entrar aqui, vocês podem notar que o módulo fiscal normalmente é o que mais ocasiona invalidações no encerramento diário. Só que algumas pessoas não conhecem algumas funções que auxiliam na correção desses problemas. Aí eu vou estar dando uma mostradinha aqui para vocês, para que sejam repassados, né, para o pessoal que é lojista, que normalmente tem mais dificuldade. Isso aí, só lembrando que posteriormente nós vamos subir toda essa gravação aqui para o YouTube. Então, caso alguém queira visualizar depois algum ponto específico, né, do treinamento aqui, né, na verdade não é um treinamento, né, mas um bate-papo. Então aí a gente vai estar disponibilizando depois, beleza? Vou estar entrando aqui no GRFP 010 para estar fazendo o encerramento diário. Vocês podem notar que aqui do fiscal, ó, são bem mais do que do faturamento e do financeiro. Igual comentei, tem algumas situações que podem ser corrigidas facilmente aqui quando você faz as validações que são do módulo fiscal. O que acontece aqui, ele vai listar pela fatura, como vocês podem visualizar, mas se vocês quiserem, vocês podem clicar 2 vezes sobre a mensagem de erro. Por exemplo, nesse verificação de impressão de nota fiscal, normalmente ele aqui para a gente do fiscal, ele acontece quando você está encerrando uma transação de venda, foi feito o recebimento, mas o sistema caiu, né, por oscilações de energia, de internet, ele acaba caindo, e aí quando você entra novamente, ele não gerou a nota fiscal e nem numeração dela.
Então você clica 2 vezes sobre o erro, ele vai listar uma breve mensagem aqui, né, para vocês, e vocês podem clicar direto em abrir componente. Quando clicar em abrir componente, ele já vai listar o componente para você fazer a impressão da nota fiscal. Igual eu comentei com vocês, como aqui ele já vem com os filtros preenchidos, vocês podem só dar um F4. Isso. Nesse caso aqui, ele demonstra a fatura, que aqui no módulo fiscal a gente só utiliza a fatura. Muitas vezes a transação ela não acaba não gerando nota fiscal dependendo do caso. Então, aqui por padrão no módulo fiscal, a gente sempre trabalha com fatura, para facilitar o nosso dia a dia aqui do fiscal, no caso, né? Mas a gente pode estar passando essa sugestão posteriormente de demonstrar mais informações para que seja possível agilizar a correção dos erros aqui do módulo fiscal, beleza? Mas igual eu comentei, no caso aqui quando ele dá a verificação de impressão de nota, ele não vai trazer numeração. Isso acontece porque o sistema cai, ou acontece uma queda de energia, o computador desliga, isso durante o momento da transação. Então, para dar continuidade, você só seleciona, né, o documento e clica no botão imprimir, e o sistema vai habilitar uma telinha aqui, e ele já vai fazer a impressão, ó, vai dizer que nenhum registro foi encontrado. Então, esse aqui ele é o mais fácil de todos aqui para resolver. Se a gente validar agora, ele já não vai estar mais demonstrando. Isso. Não são todos os erros aqui que a gente vai ter esse clique duplo, né? Normalmente os do fiscal eles vão ter, mas de alguns outros módulos, né, como o do caixa, né, ou da transação ali, ele não chama um outro componente. Quando acontece essa mensagem aqui de verificação de lançamento de redução Z no sistema, normalmente é porque a loja trabalha com equipamento emissor de cupom fiscal, que é o ECF. O ECF, todo final de dia, né, após encerrar as vendas da loja, você tira a redução Z. Essa mensagem ela indica que você possui uma venda no sistema com cupom fiscal. Então, se a gente entrar, por exemplo, no componente FIS FM030, ele vai ter ali uma venda com a modalidade de cupom fiscal. Deixa eu só filtrar aqui. Ele traz aqui, ó, na série ECF, né, que é o cupom fiscal. Quando você emite o cupom fiscal e chega o final do dia, você normalmente tem que tirar a redução Z. Mas quando apresenta aquela mensagem, é importante verificar se não foi um problema de gravação automática da redução Z, que hoje o sistema ele possui parâmetros para gravar automaticamente, ou se o usuário realmente não tirou a redução Z. Essa verificação ela pode ser feita, né, ou perguntando para o próprio usuário, para o próprio pessoal do caixa, né, que a redução Z você só tira no computador em que ela está instalada, ou tirando o espelho MFD. O espelho MFD vocês podem tirar aqui nesse componente aqui, CFFP001, através da opção espelho MFD. Se o usuário não tirou a redução Z, ele pode vir aqui e clicar naquele botão de redução Z que vai gravar automaticamente, que hoje o sistema ele faz esse processo. No meu caso aqui, como eu não tenho equipamento emissor, vamos supor que que eu já tenha tirado a redução Z, que ele, por algum motivo ele acabou não gravando. Então a gente vem aqui, filtra o equipamento, né, emissor de cupom fiscal, e grava os dados manualmente. Né? Esses dados aqui vocês podem conseguir através ou do espelho MFD ou da própria redução Z, se vocês tiverem elas em mãos. Que daí eles vai trazer todos os dados aqui detalhadamente. Só um minutinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esqueci de gravar aqui. Deixa eu voltar aqui.
Só um minutinho, pessoal, ele está dando um probleminha ali, nós vamos pular para as outras validações, depois no final eu volto ali na redução, beleza? Vou mostrar para vocês. Mas o processo é aquele mesmo, quando não tem, quando a redução já foi gravada, né, e por algum motivo ele não gravou no sistema, vocês gravam os dados manualmente ali no FISFM 013. Esse aqui da verificação de energia gerada, normalmente ele costuma ocorrer mais quando tem alguma instabilidade na Cefaz, né? Ou quando alguma nota retornou com rejeição. Nesse caso, ele segue o mesmo esquema do erro anterior, que vocês dão 2 cliques, eles já vão abrir aqui, e vocês já podem clicar direto em abrir componente. Aqui a gente está vendo as notas geradas, então a gente vem aqui, seleciona o modelo, né? Pode ser tanto NFE quanto NFCE, que normalmente ficam com a situação gerada. Então, vocês selecionam e dão F4. No meu caso, eu estou utilizando o modelo NFE. Vocês selecionam ele e fazem o envio para Cefaz, né? Ou o cancelamento da transação. Aí vai depender. Não faz outra. Então, a gente só seleciona a nota aqui e clica em enviar. Ele autorizou a nota. Normalmente, quando é NFC, pode ser que retorne alguma outra mensagem, né? Informando que a nota não consta na base de dados da Cefaz. Quando for apresentada essa mensagem, vocês podem clicar no botão gerar, né? E enviar. Como eu não possuo o CSC, é o Código de Segurança do Contribuinte, eu não consigo simular a NFC. Mas para que o usuário faça esse processo de gerar e enviar, é preciso que esteja liberada uma restrição aqui do DMFM 024, que é a restrição DT_emissão. Caso vocês tenham dúvidas depois sobre como liberar essa restrição, vocês podem estar entrando em contato conosco do suporte fiscal, que nós possuímos uma FAQ ali que ajuda a liberar para os usuários, né? Então, quando acontece de ficar alguma nota pendente com data retroativa, o sistema ele bloqueia por causa dessa restrição. Então, aí você só vem aqui na restrição e libera para o usuário que vai fazer o processo de geração da nota e envio novamente. Então, você salvou aqui, então não vai ter problemas com NFC também. Lembrando que agora o sistema, quando você gera uma nota de venda ao consumidor final eletrônica, ele já faz a consulta da chave de acesso para ver se ele não está autorizado na Cefaz. Então, aquelas mensagens antes que davam de duplicidade de NFE com diferença na chave de acesso, nós estamos diminuindo elas. Então, essa restrição ela pode ser liberada normalmente para o pessoal, que daí quando eles gerarem, o sistema já vai verificar se está autorizada. Se tiver autorizada, ele retorna o protocolo de autorização. Quando não está, ele vai deixar gerar normalmente, né? E aí só faz aquele processo de enviar que eu fiz com a outra notinha, que era a do modelo NFE. Dá uma olhadinha aqui. Isso, aí é só o usuário administrador que libera, né, para poder fazer a geração de nota. O envio, todos os usuários com acesso ao FISFP 093 por padrão podem fazer, mas a geração não. A geração ela está condicionada àquela restrição. Se não liberar aquela restrição, né, para NFC, ele não vai permitir que você gere a nota novamente e faça o envio. Porque a NFC ela só autoriza se for na data corrente. Então, mesmo que você envie com a data do dia 14, ela não vai retornar autorizada. Aí, por isso que tem que ser liberada aquela restrição, para que seja possível atualizar a data da NFC. E o sistema não realiza alterações se ela estiver autorizada. Então, se a chave de acesso do dia 14 já estiver autorizada, ele vai fazer a consulta. E se já estiver tudo certo, ele não vai atualizar a data e vai retornar o protocolo de autorização. Então, daí não teria problema liberar aquela restrição.
Ó, vocês podem dar uma olhadinha aqui. Ele já liberou aqui a nota gerada que eu fiz o envio dela. Outra muito comum que nós temos é a verificação de NFE cancelada. A verificação de NFE cancelada ela é similar à nota gerada. Normalmente acontece por causa de instabilidade. Então a gente clicou 2 vezes ali, abre o componente, seleciona aqui a opção cancelada. Opa, autorizada na verdade, pessoal. Deixa eu só pegar aqui o número da fatura 6865. É esse primeiro aqui. Essa primeira nota, o que acontece? Vocês podem ver que aqui no sistema ele está verdinho, né, que é quando ele retorna autorizado. Só que se eu vim aqui em manutenção, né, na capa da nota, ele vai estar com a situação cancelada. Por que acontece isso? Acontece por causa dos mesmos incidentes que podem acontecer na nota gerada. De repente você enviou para o pessoal da Cefaz e o sistema caiu, o cancelamento, né, lá no TRFP 006. Ou então, por causa de instabilidade, ele só mudou mesmo a situação aqui da capa do documento. Quando acontecer isso, é preciso fazer o retorno do protocolo de cancelamento na Cefaz. Para retornar o protocolo aqui no sistema, vocês selecionam a nota fiscal, né, que deu aquela verificação de NFE cancelada, e clicam no botão Consulta Cefaz. Esse botão Consulta Cefaz, ele vai pegar aquela chave de acesso da nota fiscal e vai verificar qual que é o processamento que ela está na Secretaria da Fazenda. Nesse caso aqui, vocês podem ver que ele retornou cancelado. Ó. Então, a gente clica em Sim e ele já atualiza a situação da nota para cancelada. Que daí ele fica tudo correto. Quando ele libera a situação também da nota, aí você pode fazer o encerramento diário que ele já vai permitir. A nota denegada, ela já traz o número da transação. Por que a nota denegada ela é diferente das demais? A nota denegada, ela não vai ter validade fiscal para você utilizar ela. Então, uma vez que a nota é denegada, é preciso que seja feito o cancelamento de sua transação. Por isso, o sistema traz o número da transação aqui. Nesse caso, a nota ela retorna com a situação denegada, normalmente quando há alguma irregularidade, né, fiscal do destinatário, né, ou então do emitente. Pode ser também que o pessoal da Cefaz, por algum motivo, esteja validando incorretamente o CNPJ que está emitindo a nota. Isso já aconteceu anteriormente. Mas toda nota que retorna denegada, independentemente dos motivos, ela precisa ser cancelada, para que a situação dela fique correta aqui no sistema. Então, você anota o número da transação, né, 8230, e a gente vai no componente de cancelamento. Aquele da nota denegada, se você clicar 2 vezes ali sobre o erro, ele não vai abrir uma nova tela. Ele vai continuar ali que ele não chama esse componente de cancelamento. Então, a gente informa aqui o número da transação e clica no botão cancelar transação, né? Informa também o motivo. O meu aqui, como a gente utiliza esse ambiente aqui para homologação, né, ele não tem validade fiscal, a gente já deixa ele aqui previamente preenchido. Mas aí vocês podem preencher normalmente. A situação da nota aqui, ele tem que estar como denegada. Isso aqui é algo que acontece muito, né? Que é um erro na hora de cancelar a transação, que normalmente ele vem como cancelada, mas na verdade a nota é denegada. O tempo máximo para cancelamento da NFE, ele varia de estado para estado. No caso da nota fiscal denegada, você pode cancelar a qualquer momento, porque a situação denegada ela é uma situação da Cefaz, né, que eles retornam no mesmo momento que você envia. Nos demais casos, normalmente o prazo é de até 24 horas, mas alguns estados costumam ter um prazo maior, como 7 dias, por exemplo. Aí realmente vai depender do estado, né? Cada estado tem uma política quanto ao cancelamento de NFE. Já na NFC, não. A nota para consumidor final eletrônico, ela possui prazo padrão de 30 minutos, né, que é estabelecido por legislação federal. Então, nota para consumidor final, se você fez ela agora, você só consegue cancelar em até 30 minutos. Passou esse prazo, não tem como fazer o cancelamento mais. Vamos fazer um teste aqui, vamos tentar cancelar essa transação.
Beleza, ele deu certo. Igual eu comentei, é importante só lembrar que quando a nota está denegada, o sistema traz por padrão a situação cancelada. Então vocês alteram automaticamente para denegada e fazem o cancelamento. Beleza, ó. Ele está aqui com duas verificações que são de notas fiscais emitidas sem gerar. Esse aqui, como ele pode ser autorizada a nota, ele chama também o componente, né, FISFP 093, que é onde você soluciona esses problemas relacionados à nota fiscal. Como a situação ali é não gerada e poucas notas ficam não geradas no dia, vocês podem só abrir aqui, né, o componente e selecionar a opção não gerada. Selecionando não gerada e clicando aqui no modelo de documento, aí vocês apertam um F4 que o sistema vai listar aqui, né, as notas que não estão com a situação gerada. Notas não geradas normalmente são feitas pelo processo manual de transação, né, em que não é gerada a nota e enviado para a Cefaz, né? Então o pessoal faz o recebimento, mas esquece de gerar a nota fiscal. Para gerar a nota fiscal, você seleciona elas aqui, clica na opção gerar. E em seguida vocês podem estar clicando na opção enviar. Beleza, tudo certo. Vamos ver aqui se ele já eliminou. Isso, ó, vocês podem ver que a maioria das validações aqui elas deixaram de ser apresentadas. Só ficou ainda, né, a de lançamento de redução Z. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pode ser que ele foi gravado ali na data errada. Ó, beleza, ele liberou. Igual eu comentei com vocês. Quando vocês utilizam a gravação da redução Z automático, vocês podem fazer diretamente por aqui, através daquele botão redução Z. Quando o sistema não está configurado para fazer a gravação automática, já foi tirada a redução Z, ele pode ser gravado manualmente no FISFM 013. Vocês informam o número do equipamento fiscal, informam aqui o número do equipamento fiscal, a data, né, referente à redução, e fazem a gravação dos dados manualmente. Esses dados aqui, todos eles estão disponíveis na redução Z e podem ser verificados através do espelho MFD. O espelho MFD ele vai ser uma cópia, né, dos documentos fiscais emitidos pelo equipamento e ele traz no final a redução Z também, né, para que você possa estar verificando. Pessoal, vocês estão vendo a tela minha aqui, né? Agora, quem está falando com vocês é o Luiz, tá? O Rafael terminou o que ele estava disposto a apresentar aqui para gente. Só para aproveitar, fazer uma divulgação aqui para vocês, tá? Aqui no suporte, a gente tem um chatbot. Eu vou abrir a tela aqui para vocês verem. Tem muita gente que não conhece ainda.
liberado no portal, que é para vocês verem todas as documentações. Então, aqui ele deu um aviso. Vocês estão vendo aqui que ele já chamou. Pegar um assunto aqui, deixa eu ver. Certificado digital. Quero ver como instalar o certificado digital. Então aqui ele já dá a resposta do que eu estava com dúvida. Então preciso importar o arquivo PFX. Aí é só vocês lerem a documentação aqui que vocês vão conseguir fazer o processo da instalação do certificado digital somente com a ajuda aqui desse autoatendimento que a gente disponibilizou para vocês. Depois vocês podem vir aqui, se ajudou vocês, clicar aqui no joinha que a gente consegue entender que esse processo foi finalizado com sucesso e deu tudo certo para vocês. Então, outra coisa que também auxilia bastante é aqui no suporte técnico, né? Então, eu vou só fechar aqui o chatbot para vocês visualizarem a tela como um todo. Então, aqui a gente vai descer aqui, a gente vai ter a opção Virtual Age. Clicando na opção Virtual Age, aí aqui a gente tem todas as documentações que o pessoal aqui do suporte produz para vocês, para facilitar também na busca por conteúdo que vocês podem fazer aqui. Então, você pode vir aqui, tanto digitar em pesquisa, que ele vai te direcionar, quanto vir aqui e selecionar algo específico, né? Então, por exemplo, quero ver incluir itens aqui no pedido. Você clicou em cima, eles já vão mostrar toda a documentação para vocês. Alguns têm prints para facilitar a visualização, outros não. Mas está tudo disponível aqui para vocês visualizarem aqui. Pessoal, o que a gente tinha preparado para vocês, para a gente conversar aqui nesse hora de suporte, era esse conteúdo, tá? Então a gente fez uma reunião aqui, puxou um de cada área aqui para trazer, sanar o máximo de dúvidas possíveis referente a esse processo do Vira Dia. A gente vai subir esse conteúdo para vocês lá no YouTube. Inclusive, eu já vou passar aqui para vocês uma outra coisa que é interessante aqui, que é a Virtual Age. A gente está com eu vou entrar no YouTube aqui. Deixa eu pegar minha janela anônima aqui. Eu vou entrar aqui no YouTube. Opa, tá. Aqui a gente tem um proxy aqui, então deixa eu ver se eu consigo entrar pela aba normal aqui. Ele vai liberar. Ele não vai deixar entrar aqui, deixa eu só pegar um link aqui. Porque aqui na empresa a gente tem uma questão de proxy que fica validando também, tá? Então, deixa eu só ver se não vai dar certo aqui também por causa do meu proxy. Ele não está deixando. Vou passar para vocês um link ali na descrição, que é um canal no YouTube que a gente está subindo todos esses documentos aqui do Hora de Suporte. Então, esse material que a gente viu hoje e também outros materiais que a gente produz, se você tiver inscrito no canal no YouTube, toda vez que a gente subir um vídeo novo, vocês vão receber. Então, é interessante vocês participarem, se inscrevam lá também. Se puder ativar aquelas notificações lá, é bem importante para vocês estarem atualizados com o que a gente está fazendo. Só deixa eu pegar o link que eu já passo para vocês. Só relembrando, tá, pessoal, que nem eu falei para vocês no começo, a gente está fazendo um trabalho que está mudando aquela tela também do GRFP 010 lá. Então, algumas coisas até o final do ano vão ser alteradas, mas daí a gente vai fazer uma outra hora de suporte para notificar vocês. Pessoal, aqui a gente está com uma restrição aqui, mas assim, que a gente finalizar a reunião, a gente vai conversar com a Simone aqui, né?
E ela vai fazer uma divulgação e ela vai mandar os links para vocês. E também a gente vai começar a fazer um trabalho de divulgar também nos chats, tá? Então, nos chats não, nos chamados. Quando a gente resolver um ticket, responder um ticket para vocês, a gente vai já mandar alguns links dessas conversas que a gente tem com vocês. Então, para a gente é bem importante, tá, o feedback de vocês dessa reunião. Novamente, eu peço desculpa pela demora que teve para começar a reunião. E a gente estava tudo programado para começar no tempo certo, só que daí acabou caindo a conexão de um computador aqui, a gente teve uma lentidão. Se vocês puderem, só colocar aqui nos comentários se foi útil essa reunião para vocês, se você conseguiu agregar conteúdo, para a gente é legal, só para a gente saber e o que a gente precisa melhorar. Se vocês puderem também dar um feedback aqui nos comentários aqui para a gente saber o que a gente precisa melhorar, só para os próximos a gente ficar melhorando nossa qualidade. E só uma lembrete também, não sei se vocês têm já acesso, mas amanhã a gente vai fazer também uma outra reunião dessa, uma outra hora de suporte, que é referente aos processos de cadastros de produto. Então, se você tem dúvida de cadastro de produto, ou vocês tem alguém na empresa aí que também tem dúvida, vocês podem fazer a inscrição no link que já foi mandado para vocês, eu acredito. Se não foi mandado ainda, hoje a gente vai mandar novamente para vocês. O link igual vocês tiveram desse hora de suporte, a gente vai mandar do cadastro de produtos também para vocês estarem cientes ali de como que é os processos de cadastro de produto. Então, amanhã a gente vai estar também disponível numa outra sala de reunião falando sobre cadastro de produtos, tá, pessoal? O que a gente queria falar era isso, então tenha um bom trabalho a todos aí. A gente vai ficar só com a sala aberta aqui, mas só monitorando alguns comentários que vocês estão colocando aqui para a gente saber como que nós estamos aqui nos processos. Obrigado e bom trabalho a todos.